Olá a todos, estamos aqui hoje para a gravação de mais um episódio do podcast Vida Kung Fu. Meu nome é Thiago Silva, sou um dos responsáveis pelo trabalho do Instituto Júlio Camacho. À minha direita tem o meu senhor e amigo e mestre, Thiago Pereira. Olá, mais um episódio. Eu sou discípulo do mestre Júlio Camacho, Thiago Pereira, e hoje um episódio bem especial com a presença do meu grande amigo Chifu Luiz e também de uma das lendas do Kung Fu aqui no Rio de Janeiro, o mestre Sérpio. Sejam bem-vindos. Sempre um prazer. Obrigado, sempre um prazer e uma grande honra estar aqui com vocês. Então hoje a gente recebe o mestre Sérpio Silva, ele é sexto dan de Kung Fu, ele é discípulo de grão-mestre Lin Wing-Kei, é praticante de arte marcial há mais de 30 anos, é um grande especialista em armas brancas, tendo trabalhado com os fuzileiros navais durante um bom período. E tem no seu, como mestre, né, tem mais de 20 faixas presas formados. Um prazer te receber. Eu que agradeço aqui, para mim é uma grande honra receber esse convite e só desejo a vocês sucesso. Parabéns pelo trabalho, pela coragem. Obrigado. A gente também tem a honra de receber o mestre Luiz Felipe, Chifu Luiz Felipe. Ele é discípulo do mestre Sérpio, também da linhagem Lin Wing-Kei. Ele recebeu o título de Shifu pela World Koshu Federation em reconhecimento ao seu histórico marcial e trabalhos pela arte marcial chinesa. É praticante há mais de 20 anos e é especialista em diversos estilos, possuindo uma vasta experiência na área de defesa pessoal e atuando como instrutor de combate corpo a corpo e segurança de autoridades. Como gestor, já realizou diversos eventos nacionais e internacionais e como atleta possui diversos títulos, entre eles de heptacampeão estadual, tricampeão brasileiro e vice-campeão internacional de Kung Fu. Como profissional, ainda no ramo de educação física, ele possui especialização em treinamento desportivo e mestrado em ciências de atividade física. Queria começar, mestre Sérpio, com o senhor, perguntando quando o senhor começou a se interessar pelo Kung Fu, como foi esse início e como foi que o senhor chegou até o grão-mestre Lin Wing-Kei? É uma história bastante longa, né? Entendeu? Porque eu comecei o Kung Fu nos anos 70. Assim, beirando 70 para os 80. Comecei em Recife, Pernambuco, assistindo os filmes de Kung Fu, Shaolin, entendeu? Então toda aquela parte mística, filosófica me chamou muita atenção. Já sempre fui fã pelas artes marciais e pelo esporte em si. Principalmente as modalidades de adrenalina. E quando foi nos anos 80, comecei a praticar em Recife com o Shaolin do Norte. Entendeu? Um aluno que era do Júlio Koshiba, que representava em Pernambuco. Em 84, entrei para a Marinha, fiz as provas, fui servir no Rio Grande do Norte, me formei, vim para o Rio de Janeiro e cheguei aqui no final de 84, comecei a busca pelo Kung Fu, na escola de Kung Fu. Eu conheci o professor Valdemar, falecido professor Valdemar, a gente não conhece aqui no Rio de Janeiro, inclusive foi um dos professores que fundou a primeira federação do estado do Rio de Janeiro, que na época ele treinava com o mestre Li Taiyan. Li Taiyan logo depois veio a falecer. Eu cheguei a fazer vários exames junto com o Li Taiyan. Um chinês que falava muito pouco português, praticamente falava nada. E infelizmente ele tinha um hábito por causa da Coca-Cola. Então sempre quando ele tinha reunião ele bebia muita Coca-Cola e teve um problema de úlcera, entendeu? E de vez em quando ele passava mal. Mas era um mestre que ele exigia muito dos alunos, que era aquele período que se falasse de outra modalidade perto do Kung Fu, ele queria sempre colocar o Kung Fu que era melhor. Então ele dizia que tinha que estar treinando muito. E aí, quando ele veio a falecer, o professor Valdemar era discípulo dele, a gente fazia exame junto com o Itaiano. O professor Valdemar voltou ao mestre Li, porque o Valdemar já treinava com o mestre Li antes. Aí, por algum motivo, quando o mestre Li saiu daqui do Rio de Janeiro, que logo quando ele veio, ele deu aula aqui no Rio de Janeiro, pelo Catete, e depois foi para São Paulo, residir em São Paulo. Aí o Valdemar voltou novamente para o Garra de Aiga. O Li Taiyan era Shaolin do Norte, também estilo Shaolin do Norte e Wing Chun. Só que ele ensinava o Shaolin do Norte, o normal, o estilo oficial que passava. E a gente foi, quando foi fazer essa migração, já estava quase me formando no Shaolin do Norte, estava quase preta. E aí o Sr. Valdemar começou a treinar com o mestre Li, o Garra de Águia. E aí eu tive a primeira oportunidade, em 87, participar do Campeonato Brasileiro. Não sabia nem que existia campeonato de Kung Fu. Como eu tinha falado com o Thiago ali antes, eu
esse período, eu já comecei a treinar o Kung Fu como uma forma de treinamento para combate por causa do corpo de fuzileiros navais. Eu tinha, caramba, o Kung Fu tem que funcionar. Ele funciona. E ao longo do tempo eu fui entendendo que realmente funciona. Ele tem muita ferramenta. E aí eu treinava no quartel junto com os colegas que era karateca, judoca, luta o tempo todo. E aí daí começou algumas pessoas a procurar o Kung Fu. Cheio de Kung Fu. E aí em 87, 88 eu fui para São Paulo participar de um brasileiro, onde o professor Waldemar perguntou: quero levar uns atletas para competir no brasileiro. Tinha muita gente boa dentro da academia. Era aquilo que eu estava falando sobre coragem, né? Aí eu dei um passo à frente e queria ir. Eu queria me testar. A verdade era essa. E os outros ficaram meio assim, falei, não vou não, tá, mas foi todo mundo pra lá pra torcer. Aí, por destino, fui campeão. Ganhei na luta. Mas interessante que quando eu voltei, até hoje eu tenho esse troféu, acho que eu mostro pros alunos lá na associação, né? Troféuzinho pequeno, mas tem um valor pelo que aconteceu. Foram 2 dias de luta e quando eu regressei, eu coloquei na minha cabeça, eu disse, cara, mas não tô bom ainda, porque eu tinha levado muita pancada. Durante a competição, ganhei, dei pancada, nocauteei, mas eu tinha levado, eu disse, poxa, eu posso ser melhor. E daí pra frente eu comecei a entrar naquele rumo do treinamento para competição e para luta. Cheguei a participar de algumas lutas aqui no Rio de Janeiro, que como eu posso dizer, não é bem clandestina, né? Não existia federação, então tinha uma luta karatê, Kung Fu, e eu estava lá para defender e lutar. Até vinha a federação, que antes a gente era afiliada à Federação de Pugilismo. Né? Você deve ter pego na época a Federação de Pugilismo para ter uma credencial, tá oficializado. E aí eu comecei a minha caminhada no lugar de águia. Quando foi nos anos 90, o Waldemar ele se afastou do Mestre Li, entendeu? Ele tinha abrido a federação, tá, tudinho, estava bastante tempo na federação. Houve um problema lá, ele se afastou. Eu ainda estava com ele. E na época, alguns outros professores, não, tu tem que ir lá no Mestre Li, aquele negócio todo, para dar continuidade no lugar de águia. Que aí o professor Waldemar veio com outro estilo, né? Que ele tinha conhecido outro mestre. E aí foi quando, num determinado momento, eu tive com o Mestre Li. O Mestre Li mandou me chamar lá, entendeu? E aí eu fiquei sabendo que o professor Waldemar não estava treinando e eu pensava que estava. Eu já tinha passado do Shaolin do Norte para o Garra de Águia e não tinha me formado. E no Águia também eu estava bem avançado, não ia chegar preta. Aí eu falei, poxa, aí conversei com o Mestre Li me contou toda a história, eu voltei. E eu era um aluno ali bem assíduo, porque eu morava dentro da academia. Nesse período do Garra de Águia, eu tive que tomar uma decisão muito importante na minha vida, porque eu estava no CFN e eu estava prestes a fazer os cursos de operações especiais. Eu estava me preparando e tinha passado em todos os cursos. E os caras me queriam lá também. Era uma companhia de reconhecimento anfíbio. E quando eu tinha passado, que ia para fazer a parte da brigada, aí o pessoal falou, ô Sérpio, os antigos, né? Entendeu? A gente sabe que você é um cara que gosta da luta, das artes marciais. E na época o professor Waldemar me fez uma proposta. Ele ia montar uma academia em Niterói, tinha falecido o Litanhan, e ele me fez uma proposta. Você quer tomar conta da academia? Ela tem uma kitnet e você mora dentro da academia. Caramba, é tudo para mim. Eu disse, aí bateu a cabeça assim, desse cara, e tinha um curso. Tava para ir, eu e meu irmão. Aí eu conversando com o pessoal, foi mais ou menos quase um mês pensando, o cara chegando o dia para me apresentar. E aí o pessoal mais antigo falou, olha só, você sabe que se você vir para cá, esquece a luta, cara. Que aqui tu não vai ter tempo para isso. Tu vê que a companhia nunca fica aqui vazia. O cara tá aqui, operações especiais, o cara tá em Manaus, tá não sei aonde. O fuzileiro já é complicado. E vim para essa OM, aí eu parei. É coisa de Deus, né? Eu disse, não, vou optar pelo Kung Fu. E aí eu optei de morar dentro da academia. Foi meu irmão foi fazer o curso. Eu acho que uns 3 meses depois o curso foi para Campo Grande, ficou distante de Niterói. E aí, daí eu comecei a minha passada dentro do Kung Fu. Eu dava aula, ajudava a academia de segunda a segunda. Eu chegava do quartel, dava treinamento, treinava até 1h, 2h da manhã. Participava das competições, era voluntário para tudo que era competição. Aí peguei um período que eu fui servir no local mais tranquilo, menos operativo, que foi na ESG. E aí eu
viajei, fui para os Estados Unidos competir, eu trouxe título junto com o mestre Lee, aquele negócio todo. E comecei a ter uma vida assim, de viver dentro da academia e treinar o Kung Fu. Aí, quando o Valdemar se desfez do mestre Lee, eu já estava dando aula numa academia em Alcântara, porque eu sempre fui uma pessoa assim, muito assim, de coragem em algumas coisas, porque o Litayan tinha falado que em São Gonçalo nunca ia dar certo o Kung Fu. Ele falou que tentou uma vez e não conseguiu. Eu disse, cara, não pode. Aí eu fui para lá. E por incrível que pareça, no meio período que teve lá, a gente formou vários professores, realizamos eventos internacionais, coisa que nem a outra federação conseguiu. Teve presente, na época era a Beth, ela foi para os eventos. A gente conseguiu realizar 5 eventos internacionais, consegui trazer, junto ao mestre Lee, grandes mestres, tanto da China como dos Estados Unidos, para dar curso em São Gonçalo. E chegou um período que São Gonçalo começou a ser referência. Não que não tinha um Kung Fu do lado de cá, tinha. A referência por causa das competições, por causa dos eventos. E como é que era, assim, as pessoas do convívio do senhor, familiares, ou era só o senhor e seu irmão? Porque eles apoiavam, eles entendiam a dedicação do senhor? Sim, eu fiquei noivo, né? Eu tinha uma namorada, né? A gente noivou. E eu ficava na academia, ela começou a trabalhar também na academia. E meu irmão, por quê? Porque aqui era só eu e meu irmão, porque a minha família estava em Pernambuco. Quando eu entrei para a Marinha, um ano depois, minha mãe faleceu. Minha mãe faleceu com 39 anos. Eu era garotão. Então, eu segui meu caminho. O mestre até fala, você é um guerreiro. Então, eu segui meu caminho. E isso tudo aprendi também dentro do CFN, né? A gente sempre trabalhou sob estresse. Então, aqui fora, então luta para mim fazia parte, só estava complementando. E o Kung Fu ajudou muito dentro do CFN. E aí eu comecei a ter um respeito, eu tinha uma ideia de colocar um sistema de treinamento para o CFN, falava com os comandantes, mas era praça, e eles precisavam de mim mais na parte operativa, mas tinha os treinamentos de luta, eu estava lá, eles me chamavam o CEP, é o cara que sabe, o negócio todo. E o negócio realmente ele expandiu quando teve um ponto de artes marciais, de defesa especiais, onde teve o exército, polícia, BOP, todo mundo, e aí eles me chamaram, uma companhia, me perguntou, CEP, você que vai treinar a gente. Eu falei, cara, mas, eu sou de outra companhia. E o comandante, não, tu vai treinar ela, não, vai treinar a nossa companhia, entendeu? E aí foi onde o Kung Fu se destacou. E se destacou porque alguns professores especialistas de outra arte olhavam o Kung Fu como, tipo assim, você vai fazer espada lá, aquele negócio todo. Eu, na minha, né? Eu disse, não, tá, sempre levava. A gente aprende na vida militar, a gente chama de guerra psicológica, entendeu? O pessoal fica. E aí, depois da apresentação, o mestre Lili ficou muito feliz com tudo que aconteceu ali. Porque, inclusive, a gente teve outras artes marciais que são muito conhecidas hoje aqui. Acho que não vou falar nomes porque seria antiético, entendeu? Mas hoje que muitos professores de outra luta fazem, mas estava lá como a principal e depois veio conversar com o mestre Lili. Poxa, esse aluno, que trabalho é esse que vocês fazem? Porque o que eu fiz com o Kung Fu? Eu apresentei Kung Fu. Simplesmente dentro da prática militar. O que o fuzileiro usa? O fuzileiro, o equipamento básico dele é faca, facão, fuzil a baioneta. O Kung Fu tem faca, tem facão e tem lança, né? Então, eu passei, foram 3 meses trabalhando com o pessoal, treinando. E mostrei para o comando que, do grupo que eu tinha, que eram 8, para fazer a apresentação, 4 deles eram caras que já praticavam arte marcial. Não, 6. 2 nunca tinham praticado. E conseguiram fazer a apresentação com a performance. Aí o comandante, aí lágrima desceram, caramba, e quando terminou a apresentação, teve as outras apresentações, o alto comando pediu para a gente repetir novamente, porque eu englobei tudo. E a gente entende que a estratégia militar, principalmente para o fuzileiro, a tática é você entender que você não pode lugar o tempo todo agarrado, você está sempre trabalhando em equipe. E durante o período da demonstração, eu mostrei tudo isso durante o combate. Era o combate com faca, era o combate com facão, era o combate onde 2 lutadores se agarravam e vinha um companheiro e
eliminava o outro. Quer dizer, não pode perder tempo numa linha de combate, numa projeção. Não pode, entendeu? E o Kung Fu oferece tudo isso. Ou seja, eu tinha tudo na mão. Aquela era a oportunidade. E aproveitei. E no final, a gente fez uma demonstração de Qigong, onde foi apresentado que existe o treinamento de Qigong, onde prepara o combatente para os piores momentos de sua vida, que era quebramento. Aí, nessa época, o pessoal do JIT, que era do Grupo de Invenção e Tática, falou, caraca, se vocês fazem isso com o pessoal de vocês, imagina aqui fora. Entendeu? Os caras ficaram impressionados, entendeu? E aí o Kung Fu começou a crescer de tal forma para a pessoa ter um respeito dentro do CFN. Caraca, que trabalho, o cara queria levar para o alto comando. Mas sempre há uma dificuldade, porque ela tem as suas tarefas. O CFN tem as suas tarefas, certo? Ela não deixa de ter a defesa pessoal. No cronograma do CFN, todo militar aprende. Mas o que eu queria levar para o comando é o seguinte, que a arte marcial ela não é só aprender, ela tem a manutenção, que é o principal, manutenção. Todo lutador tem que ter manutenção. A gente tem que se formar, tem que ter manutenção. É o que os marines fazem. Eles criaram um elemento ali dentro, pegando todas as modalidades para poder fazer. E aí eu fui seguindo toda essa norma, entendeu? No Kung Fu. Aí morei dentro da academia, depois aí a gente se afastou, essa menina, casei com ela, e aí chegou um momento que eu queria treinar mais, aquele negócio todo, aí eu me separei, fui para academia, eu voltei novamente para academia. Eu falei, não, fica com tudo, e eu vou para academia, que aí nessa época o Felipe conheceu lá, era garoto, chegou... ele até fala, o mestre Sérpio só tinha um colchãozinho, era um tijolo que dormia, então eu voltei para minha tranquilidade, não que bote nenhuma, a primeira esposa, entendeu? Não dava, não estava dando, eu queria mais me envolver com Kung Fu. E aí depois veio o meu outro casamento, entendeu? Que até hoje, que ela se formou, tem uma filha, tem um filho, e ela chegou a morar também dentro da academia um tempo. E a gente voltou uma academia onde morava, entendeu? E hoje eu tô aí, fui me formando, foi consequência do treinamento, formando professores, instrutores, realizando eventos, entendeu? E não paro. No dia que eu morrer, eu vou ter tempo para descansar. Por enquanto, tem que caminhar. Tá ótimo, mestre. Luiz, alguns estudiosos da cultura chinesa, nas universidades, eles chamam membros da genealogia da arte marcial que a gente pratica como seu mestre de heróis culturais, né? Porque você vê tudo que ele fez para poder chegar até você. Aí a minha pergunta para você seria a seguinte, Luiz, como que com as ferramentas que você tem hoje e com tudo que ele proporcionou para você e para os seus irmãos Kung Fu, como é que você mantém esse legado nos dias de hoje? Sim, então é uma grande responsabilidade, né? A gente sempre brinca que é uma grande responsabilidade ser discípulo do mestre Sérpio, porque sempre que você chega nos lugares e fala assim, não, eu sou aluno do mestre Sérpio. Sérpio, pô, eu já lutei com o Sérpio em 1900, não sei o quê. Falei, caraca. Então cria-se toda uma expectativa, né? Então, uma coisa que o mestre Sérpio sempre fez muito bem foi gerir talentos. Né? A gente sempre conversou muito sobre isso. É difícil numa mesma família você ter faixas pretas com as mesmas características. Então, um era mais dedicado ao estudo, outro mais à luta, outro mais às formas, outro mais à publicidade. E o mestre Sérpio sempre teve muito talento para manter todas as pessoas unidas em prol do Kung Fu. Né? Apesar de eu ter competido muito e tive muitos bons títulos, colegas também competiram bastante, eu acabei caindo bastante para a área de gestão. Então, uma coisa que o mestre Sérpio sempre colocou muito na cabeça da gente era o quê? Promover o Kung Fu. A gente tem que promover o Kung Fu. E eu sempre usei o exemplo dos meus alunos o seguinte, se você compra uma franquia do McDonald's e você só se preocupa com a sua franquia e não com o nome do McDonald's, uma hora o seu McDonald's vai falir. E a gente sempre teve muito isso em foco, né? O Kung Fu como um todo tem que ser valorizado. Então, os eventos era uma forma de a gente conhecer outras pessoas, promover na mídia, e eu sempre me inteirei muito nisso. Claro, chegou um momento que eu tinha que replicar, tem um faixa preta do mestre Sérpio que está até afastado, que certa vez ele falou para esse faixa preta que disse que não queria dar aula.
Não sei se ele vai lembrar disso. Que ele virou para esse faixa preta e falou assim: poxa, fulano, você é muito egoísta. Aí o cara ficou: que isso, mestre? Por favor, não fale isso, eu tô aqui pelo Kung Fu. Ele falou: não, você sabe tanta coisa e não quer compartilhar com as pessoas. E eu falei: caramba. E eu já tinha academia na época, e aquilo bateu forte. Falei: é isso, exatamente isso. E continuei a promover, formando, né, faixa preta, cada um dentro da sua especialidade, também tentando pegar um pouco desse talento do mestre de gerir talentos. Mas quando eu vi que a coisa estava bem encaminhada, né, tanto pelo meu lado quanto pelo próprio mestre, eu falei: tá na hora de eu começar a pensar na área acadêmica. O Kung Fu tem que ser estudado numa outra profundidade, em outra vertente. E foi quando eu comecei a trabalhar com a faculdade, mestrado, conheci colegas que estudavam também dentro dessa profundidade o Kung Fu. E agora eu tento fazer minha contribuição através dos meus faixas pretas, né? Tentando manter esse legado que o mestre Sérpio construiu com tanto esforço. Muitas dessas técnicas que ele comentou do CFN, né? do Corpo de Fuzileiros Navais, tinha que ter uma cobaia para treinar, e era eu. Muitas vezes eu fiquei tarde da noite lá com ele treinando, saía com o punho e a mão toda dolorida. Não, isso não funcionou, ataca de tal jeito agora. Agora faz de tal jeito. Nossa, rapaz. E nisso eu aprendi muita coisa também, obviamente, né? Então, tem sempre aquela história que o pássaro que está na frente recebe mais vento, né? Para poder abrir espaço para os outros que estão passando. E sempre quem começa, pega o vento mais forte. Então, apesar do nosso vento ainda estar forte, está bem mais tranquilo do que ele pegou, né? Então, minha missão aqui é só continuar e melhorar, né? Claro, o que o meu mestre começou. Acho que é isso. Muito bom. Continuar com o Bruno, como é que você chegou aí? Né? Ele falou: você começou muito novinho, com o Luiz, desculpe. Você falou: começou muito novinho, você tem 20 anos já, mas você não parece ter mais de 40. Então, então como que se deu esse teu caminho? Como é que você chegou nas artes marciais? Então, eu... Não fique chateado que o Bruno é nosso grande amigo, Sim. Chifu Bruno Barros, um abraço aí pro Bruno, nosso irmão marcial. Então, eu comecei, na verdade... enquanto o mestre Sérpio é da geração do Bruce Lee, a minha geração era a geração do Karate Kid. Então, meu sonho era fazer karatê. Eu não entendia muito de arte marcial, era um menino de uns 11 anos, né? Não entendia muito, mas eu vi o Karate Kid e aquilo pra mim era fantástico. O insera carro e 10 pra um lado, 10 pro outro. Achava aquilo fantástico, né? A ideia do Karate Kid era muito legal, de toda essa questão filosófica. E minha mãe, eu sou filho único, eu falo que eu sou Shifu graças à habilidade do mestre Sérpio de gerir conflitos com a minha mãe. Porque minha mãe, rapaz, era aquele menino que saiu uma unha, era um desespero, e vai parar de treinar. E ela nunca quis que eu treinasse arte marcial. E quis o destino que um amigo meu da minha rua começasse a treinar Kung Fu com o Breno, irmão do mestre Sérpio. E falou assim: não, tia, é muito legal, ninguém se machuca não. E foi nessa ninguém se machuca não que eu comecei a treinar. O Anderson, desse meu amigo, parou de treinar, anos depois virou meu aluno. E eu fui continuando a treinar e tal. E depois o Breno me apresentou o mestre Sérpio, onde eu comecei aos primeiros passos com 11 para 12 anos. Então, aquele menino ainda muito franzino, muito bobinho, muito fã de Van Damme, Karate Kid, começou a enxergar um novo propósito. Eu falo que o Kung Fu me ajudou em todos os aspectos da minha vida, né? E eu posso dizer que mais de 90% deles sem precisar dar um soco. Isso é muito legal. Pouca gente entende. Eu tive a oportunidade, tenho a oportunidade de ter treinado muitas artes marciais diferentes. E pouca gente entende a minha paixão pelo Kung Fu. Eu falo: o Kung Fu me deu tudo que eu tenho. O Kung Fu fez de mim quem eu sou. Então, desde aquela meditação que você faz depois da aula, quando você está estressado para o vestibular, até aqueles 10 segundos que você conta antes de entrar numa confusão, a sua análise de cenário quando você está num lugar perigoso, as decisões difíceis que você aprende a tomar quando você aprende a gerir bem um combate. Então, o Kung Fu me ensinou muitas coisas para a minha vida. Então, eu acho que é isso que eu tento ensinar para os meus alunos também, né? Eu tenho essa preocupação de que eu sei que o que a gente treina na academia é muito pouco perante o que eles precisam para a vida. Mas se a gente consegue fazer essa pequena contribuição, isso é muito legal.
Então, acho que é isso. Eu tenho todo o meu agradecimento do mundo ao Kung Fu. Como é que é dentro da vida acadêmica? Você enfrenta alguma barreira por tratar de Kung Fu ao invés de outras práticas esportivas? Rapaz, é muito interessante que, na verdade, desde a graduação em Educação Física, eu fiquei conhecido na faculdade por causa das artes marciais chinesas. Porque tinha o cara da dança, tinha o cara da, sei lá, do karatê, aí tinha o cara... E tinha o cara do Tai Chi Chuan, que era eu. E o Tai Chi Chuan, ele tem uma abertura muito grande nas universidades, né? Existem linhas de pesquisa inteiras sobre o Tai Chi Chuan, existem mais de 10 mil artigos publicados sobre o Tai Chi Chuan, em diferentes linhas de pesquisa. Então, na época, eu não treinava Tai Chi Chuan. Eu falava, mas peraí, como é que isso aconteceu? Mestre Sérpio, eu sempre fui um cara muito obediente, né? E o Mestre Sérpio, de leve, me obrigou a treinar Tai Chi. Vou contextualizar. Eu me formei faixa preta com 19 anos. Eu era um garoto, voando, treinando luta, eu gostava de coisa agressiva. E o mestre falou assim, treina Tai Chi, que vai ser bom pra vida acadêmica. E eu achava chato, né? Falei, pô, Tai Chi é coisa de velhinho, poxa, chato dessa. E quando eu comecei a treinar o Tai Chi Chuan, o que ele fazia pra me motivar? Me ensinava pra que servia cada técnica. Eu falei, tá vendo? Dá pra usar em luta. Dá pra usar em luta. E ele falou, dá pra usar em luta, começou a me empolgar. Até que você vai ficando mais velho, você vai entendendo todo o contexto, né? E todo evento que tinha na faculdade me chamavam, pô, você pode aplicar um aulão de Tai Chi Chuan? Eu falei, pô, claro. E assim eu me formei na vibe do Tai Chi Chuan. Meu TCC foi sobre Tai Chi Chuan, minha especialização eu fiz com periodização em Kung Fu, meu mestrado eu fiz com Tai Chi Chuan, avaliando idosos com Tai Chi Chuan. Então, na verdade, se recebe muito bem quando você tem um legado cultural muito bacana para ensinar para as pessoas e você consegue conectar isso com uma realidade delas. Então, na verdade, você ganha muito respeito quando você defende o que você gosta, né? Defende a sua paixão, mas demonstra que, para além da paixão, você pode fazer o bem para outras pessoas entendendo mais daquilo. Então, acho que na vida acadêmica eu tô feliz, satisfeito. Mestre Sérpio, ouvindo o Luiz, né, são só elogios ao senhor, né? Porque quando ele fala dessa visão de você não quer fazer Tai Chi, quer dizer, como ele falou, um grande gestor de talentos, né? Eu queria perguntar duas coisas numa única pergunta para o senhor. Em primeiro lugar, nessa jornada de transmissão das artes marciais, como que o senhor acha que o senhor conseguiu continuar aprendendo ao estar transmitindo? E uma outra questão dentro disso é o quanto que o senhor vê durante essas décadas, né? Que algumas pessoas muitas vezes entram dentro desse processo de transmissão sem entender a responsabilidade que envolve e acaba depois não aguentando o tranco. O senhor poderia falar um pouquinho sobre isso? É uma pergunta muito boa, excelente a pergunta, entendeu? Primeiramente, na sua primeira pergunta, respondendo aqui, por exemplo, o caso do Sifu Felipe. Entendeu? Quando ele começou a treinar, como ele falou, ele era um filho único, né? Então, a mãe dele era o cuidado normal da mãe. A mãe dele era uma pessoa sensacional. O pai dele, então... Tanto que hoje o pai dele treina com ele. Meu pai pega a faixa preta final do ano. Tudo leva a crer, vamos ver. Eu e o Felipe comecei a ver que ele tinha um futuro muito grande pela disciplina. Não só ele, como eu tenho outros professores também que são muito disciplinados. Eu costumo dizer que tudo na vida você coloca na frente a disciplina. O Kung Fu ele nos ensina a ter disciplina. O Kung Fu nos ensina a ter disciplina. Às vezes, outra arte marcial, não quero falar, às vezes ela não ensina a disciplina, mas o Kung Fu ensina a disciplina. Quem pratica o Kung Fu de verdade, ele tem como base a disciplina. E depois vem o que é a hierarquia. Esse é um fator principal. E ao momento que os meus alunos estão crescendo, eu estou aprendendo também. Cheguei um tempo que eu disse, eu estou aprendendo com eles. Como eu falei para você ali fora, que quando chegou na época da pandemia, não me entrava na cabeça da aula online. Eu marquei uma reunião com o Sifu Felipe, Sifu Bruno, e o Luciano, né? Sou o Luciano. E eu perguntei para eles, como é que vocês fazem? Vou ter que trabalhar dessa forma também, porque o negócio está tudo parado, eu não vou largar os meninos. E eles foram me conduzindo. Porque na posição de liderança, um bom líder tem que buscar outros líderes. Sabe que se eu não encontrar outros líderes, não adianta nada essa passagem. Você lembra que não vai adiantar de nada. O Kung Fu ensina isso. A vida dentro do Kung Fu ensina. A gente tem que ter muito cuidado
com a parte de vaidade e orgulho. Que isso aí é do ser humano. Não que o Kung Fu ensina isso, mas do ser humano. Porque o Kung Fu é trabalho duro. Você trabalha, você quer construir alguma coisa. E você quer construir alguma coisa, ela tem que ser sólida. E quem que a gente vai construir para ser sólido? É o discípulo. É o discípulo. Vai crescer. E até hoje eu trabalho dessa forma, com os professores. E eu falo para eles, vai chegar um tempo que eu não sei se vou pegar aluno, não. Vou continuar só dando aula para os faixa preta. É só os faixa preta. Aluno, hoje, quando alguém me procurar, eu disse, você treina com o professor tal. Não, mas por que você quer treinar comigo? Você sabe mais do que ele? Isso já é orgulho. Não estou interessado lá se o cara não vai pagar. Não. Eu acho que estou mais preocupado lá na frente o que os meus alunos estão oferecendo de discípulos. Eu quero que eles sempre sejam os melhores. Eles são os melhores. Um dia eu vou deixar. Como eu falei, quando eu vim ao mundo, o Kung Fu já existia. Entendeu? Então eu tenho que passar isso para eles e eles têm o mesmo pensamento de passar para os outros. Tá? Então essa primeira pergunta é, eu aprendo com eles e ao mesmo tempo que eu estou ensinando, eu estou aprendendo, estou desenvolvendo. Se o Felipe está falando sobre treinar, muitas vezes eu realmente tinha que treinar uma técnica para poder apresentar palestra, acompanhou muitas vezes a palestra dentro do CFN junto comigo. Se for, vem comigo para poder a gente apresentar aqui, ele estava lá junto comigo também. Ele, às vezes, eu escolhi um outro professor, me acompanha. E às vezes também é televisão. Felipe, tá hora. Às vezes a gente fica meia-noite treinando. Então, o aluno não tem, para ele não tem tempo, ele gosta do Kung Fu, poxa. O aluno podia dizer, não, mestre, não dá, por isso, normal. Também não fico chateado com o aluno que fala, pô, mestre, não dá. Pô, legal, não dá. Porque isso tem que sair dele. Tem que ser gratidão dele. Não adianta a gente forçar uma barra, porque o aluno está com algum interesse. Chega lá na frente, essa base foi de areia, pô. Ele não vai ter base. Agora, quando o aluno quer, é isso que você vê. É o Silvio Felipe, é o Silvio Luiz Ferreira, entendeu? São outros professores que, da linhagem deles que estão fazendo trabalho. Tem a professora Patrícia, né? Entendeu? E vai. Se for falar aqui, os professores, né? Quando ele falou 20, eu fiz a relação lá, são mais de 50 faixa preta formados. Eu tenho essa listagem, eu disse, vou ter que colocar essa listagem. Mais de 50 faixa preta. E agora, a tendência, agora esse ano a gente vai estar formando mais, acho, uns 2. Mas o que é que eles aprendem? Hierarquia. A gente conversa todo mundo por igual, mas hierarquia, disciplina. O faixa preta mais novo respeita o faixa preta mais antigo. Mas o mais antigo não tem que se colocar o poder. Não é assim. A gente tem que cuidar um do outro. Então, isso me ensina. Tá vendo a posição que eu estou? Mestre. Caramba, mestre. O que é mestre? Uma vez eu fiz essa pergunta, mas eu fui entender quando eu estava de barca com o mestre Lee. O mestre Lee sentou do meu lado, tirou uns papel e falou, Sérgio, me ajuda a fazer isso aqui? Eu li, fiz, caramba, geralmente era eu que perguntava ao mestre Lee, aquele negócio todo. Aí mestre, aí ele fez, não, me ajuda aqui, porque ele me via trabalhando. Aí ele olhou para mim assim, você é mestre. Você tem que me ajudar, a gente tá junto, você tem que andar com os seus pés. Às vezes muita gente olha assim e pensa que o mestre não. Ele sempre dá essa posição, ele dá essa abertura. Mas ele observa quem quer. Eu tenho que ser a cópia. É o que eu faço com meus alunos, discípulos. Eles têm que caminhar. E com isso, eu aprendo. Eu aprendo mais com eles, porque eu tenho um caminhão de técnica nas costas. Usa tudo? Não. Mas como viver e como lidar com as pessoas, isso sim. A gente aprende todos os dias. Porque a gente tem um grande adversário. Somos nós mesmos. E a gente aprende quando a gente lidar com outras pessoas. E gerenciar tudo isso, eu consigo gerenciar o cargo deles. Sozinho. Quando você vê, se puxar no YouTube lá, Expo Gonçalense, nunca tem esse mestre sérvio só. Não. A equipe dele, a família dele. Sozinho a gente não consegue fazer nada. Imagina eu fazer um evento daquele eu sozinho, ter que fazer tudo. Ter as ideias? Não. Eles. Então hoje o mestre sérvio não é o mestre sérvio, essa pessoa aqui. Eu digo se o mestre sérvio são todos eles.
E outra coisa, e eles vão coisar o nome dele. Fala assim, teu nome, se for Felipe, ó, se for Felipe. E ele tem que criar o nome dele, tem que criar os alunos dele, tem que criar a linhagem dele. E os alunos têm que observar, pô, se for Felipe, fui aluno do Cifu Felipe. O aluno tem que ter orgulho do professor que ele tem. Isso é Kung Fu. Isso é Kung Fu. O senhor acha que o mestre, o Sifu, que hoje não tem essa perspectiva de trabalhar em rede, né? Com um grupo, com a equipe, com a família, o senhor acha que então ele vai ficar para trás, né? Vai ficar para trás. É muito simples. É uma lógica. Se você não tiver semente, como que você vai dar continuidade àquela árvore? Isso é natural. A gente tem que entender o seguinte, que isso aqui passa rápido. Hoje a gente está conversando aqui, daqui a um tempo, a gente vai ter uma idade, caramba, eu fiz um podcast, isso tudo aqui passa rápido. Como passa rápido, se você não fez semente, você vai morrer rápido. Por que vai morrer rápido? Porque quando você faz semente e tem frutos, você pode morrer aqui para esse mundo, mas você continua. Porque semente está indo, todo mundo está falando de você. O trabalho vai além da sua vida. Vai além da vida da gente. Isso é Kung Fu. Excelente. Luiz, você pode explicar um pouquinho, para quem não conhece, o que é o estilo Garra de Águia? Sim, claro. Então, o Garra de Águia, na verdade, ele é um estilo que ele tem uma série de inserções históricas. Apesar de nós termos o patriarca, né, que nós temos o Orfei como grande criador, não se tem ainda uma base histórica firme para dizer de fato ele foi o criador. No entanto, o que nós sabemos como é um estilo muito extenso historicamente falando, ele recebeu diferentes inserções ao longo dos anos. Então, quando a gente analisa a grade do Garra de Águia, nós temos o Tim Na, né, que é a parte de torção e mobilização, que é a grande pérola do Kung Fu Garra de Águia, mas nós temos uma variedade de armas, por exemplo, muito grande. Então, lança, facão, bastão, corrente, bengala, Quandal, é muita arma. Aí você fala assim, nossa, quanta arma. Por quê? Sempre quando tinha uma mudança histórica, né, alguma fratura histórica de alguma forma, não só no estilo, mas na China, e esse estilo ele era ensinado para algum outro mestre, era normal que esse mestre quisesse deixar sua marca. Então, entrava mais uma arma, às vezes em algum local específico da China que tinha uma demanda de determinada técnica, sei lá, de punho, entrava uma técnica de punho. E isso é muito normal com estilos muito antigos, né? Eles têm uma série de inserções. Mas se eu puder resumir o Garra de Águia, eu acho que é isso. É um estilo antigo, porém moderno, né? Porque o Tim Na, não existe nada mais moderno que torção e mobilização. E mais aplicável. Talvez por isso também essa inserção no Corpo de Fuzileiros Navais tenha sido tão facilitada, né? Porque você vê a aplicabilidade, aquilo é muito real, né? Quando você faz. A adaptação genial do mestre Sérpio de algumas armas para o combate. Então, por exemplo, ele comentou de uma das inserções que foram feitas, o trabalho de combate de fuzil à baioneta, né, nos fuzileiros navais. Não só nos fuzileiros, mas assim, na vida militar, aqueles militares que trabalham com fuzil, ele tem a inserção do combate aproximado com a baioneta, né? Você coloca aquela ponta como se fosse uma ponta de lança. E se há uma coisa que o Kung Fu Garra de Águia tem, é taulu de lança. É forma de lança beça. E o mestre Sérpio só fez uma conversão. Colocou as técnicas de lança dentro do combate à baioneta. E o pessoal treinava aquilo com um afinco e olhava assim e falava, poxa, você criou essa técnica? Não, eu só adaptei para a realidade, né? Então, o Garra de Águia ele tem muita ferramenta, né? Muita ferramenta para combate, e é um estilo que tem uma variedade de armas muito grande e tem essa pegada muito forte de defesa pessoal, principalmente por causa do Tim Na, né? Acho que é isso. Muito bom, Luiz, muito bom. Mestre Sérpio, como é que você vê essa diferença aí? Começou lá na década de 70, 80, como é que até os dias de hoje, no mundo tecnológico, vamos dizer? Kung Fu? Você fala Kung Fu? Eu posso dizer assim... Bom, veio o MMA, né, depois, né? Então, a gente não pode deixar de entrar. Uma vez me fizeram uma pergunta, o que você acha do MMA? Legal, pô. Legal. Profissionalizou os atletas. Na década de 70, né? O lutador, ele lutava porque ele amava. Guerreiro. Ninguém tinha intenção de viver de luta. Nenhum praticante de artes marciais. Não só o Kung Fu. E o Kung Fu, então,
que estava chegando, poucas pessoas não acreditavam que existia Kung Fu no Brasil. E se tinha uma grande facilidade as pessoas enganar. As pessoas, porque o camarada ele praticava qualquer arte, o cara colocava um timão daquele, um brusão, fazia os movimentos, todo mundo, cara, os filmes passavam direto, tigre, louvadeiro, o cara fazia os movimentos, não acreditava. O cara chutava bem, tinha uma boa flexibilidade, fazia uma abertura, de meio do cara, porque não existia federação, não existia nada disso. E talvez, daquela época para cá, o Kung Fu ele ficou. Ele cresceu de uma forma que alguns. Os que mais divulgaram o Kung Fu, às vezes, eram pessoas que não eram praticantes de Kung Fu. Isso é uma verdade. Às vezes eu estava no restaurante conversando com outros professores e eu me desabafei. O Jaime tinha me colocado, o Jaime falou, ele está certo. Ele disse, enquanto a gente não colocar o Kung Fu para aparecer, a gente dá espaço para quem não pratica Kung Fu aparecer. E não adianta a gente reclamar, não adianta a gente falar que o Kung Fu nosso é bom se a gente fica dentro da academia. Não, esquece isso. A gente sabe que ele é bom, pô, isso não tem dúvida. É essa falta de coragem. Entendeu? Então, 70, então muita gente apareceu que dizia que não foi. E aí você tinha que mostrar aquilo ali, era o quê? Era luta. Era luta. Hoje não é assim que funciona. Você vai uma competição. Hoje, fizer um negócio desse, tem um advogado ali, o cara vai te processo. Mas na época era normal, entendeu? E a gente tinha aqueles problemas de a gente, às vezes, ter que entrar. Algumas vezes aconteceu isso, a gente tem que ir, o cara falava que era do estilo e tal, e você ia dentro da academia. Era uma coisa igual como fosse naquela época lá na China. Era loucura. Só que o cara que não pratica, o cara que não tá fazendo a coisa errada, ele se segura. Entendeu? Hoje não, hoje com as redes sociais, entendeu? É o que eu falei pro Thiago ali, eu disse, cara, o trabalho de vocês, pô, eu admiro todo aquele cara que tem coragem e coloca uma coisa para falar sobre o Kung Fu. Você não tem ideia do quanto isso que vocês fazem é importante para o crescimento do Kung Fu. Ou seja, mostrar o Kung Fu. As pessoas que estão assistindo aqui têm que buscar, não pensar que só existe Kung Fu lá na China, não tem aqui no Brasil. Então, há essa diferença. Nos anos 70, tinha muita gente de Kung Fu que não era do Kung Fu. Hoje não tem muita gente do Kung Fu, que hoje já ministra aula, mas não aparece porque ficou aquela marca daqueles camaradas que ainda hoje tem. O cara entra numa luta, o cara falou que praticou Kung Fu e o cara não praticou Kung Fu. Nenhum mestre de Kung Fu, de verdade, ele não deixa o aluno dele entrar numa situação de conflito se ele não está preparado. Nenhum. A não ser o cara que ele não deixa. Quer passar isso. E ele tem ferramenta para ensinar. O grande problema, às vezes, é que mestres e professores não querem trabalhar esse outro lado. Eles têm os motivos deles. Se decepcionam com o aluno, se decepcionam com a pessoa, entendeu? Faz parte. Isso tudo é Kung Fu. Você falou do medo, né? O medo, é isso aí. Medo, caramba, não deu certo, fiquei desiludido com um aluno tal. Eu tinha um aluno, o tempo passa. Então, há essa diferença dos anos 70, naquela época, não se tinha, depois veio as federações. Eu fui um dos fundadores da primeira federação do Estado do Rio de Janeiro, acompanhei a Federação do Estado do Rio depois, que quem fundou a Federação do Estado do Rio de Janeiro na época foi o mestre Renato do Vuncar, ele que fazia parte. Depois houve aquela mudança, que entrou o pessoal do Pacto Long, louva a Deus, que foi o Eduardo, né? Se foi o Eduardo e a mãe dele. A mãe dele sabia fazer uma boa gestão, o seu Mário. Mas existia aqueles conflitos ali de estilo, porque ela queria ajudar também, o filho era novo, entendeu? Dá até para entender, hoje a gente entende, mas na época a gente não entende. Na época a gente, pô, caramba, tem que ser para todo mundo, aquele negócio, mas a gente não tinha visão. É o que eu falo, o Kung Fu, ele tem que ir crescendo, igual o Felipe, eu sempre falo, Felipe, acadêmica é contigo. Naquela época, eu conheci professores que o seguinte, existia a federação e os professores não sabiam nem o que era a associação. Tudo tem que estar regulamentado. E aí a gente quer reclamar de uma coisa que, poxa, a gente não tem entendimento. Aí o Kung Fu, ele perdeu um tempo. Hoje não, hoje o Kung Fu está começando a aparecer mais. Nós temos, eu falei sobre o MMA. O MMA é uma febre. O UFC, né? Entendeu? Todo mundo quer. Antigamente era o quê? As Olimpíadas. Era as Olimpíadas. Todo mundo não entrou para as Olimpíadas.
quase entrou, entendeu? Mas não conseguiu. Mas veio o UFC. Os caras olham, cara, e só segue pro UFC, o cara não pode pensar em dinheiro. O cara tem que ser lutador. E quem quer ganhar dinheiro leva um pancado o tempo todo. Senão não vai chegar lá em cima. Sim. A Kung Fu tem muito a oferecer. Hoje eu tenho visto aí alguns vídeos de alguns lutadores chineses e ocidentais que são lutadores de Kung Fu. São lutadores de Kung Fu. A base deles é o Kung Fu. Só que eles vão aprender as outras modalidades, poder se aprimorar e conhecer o seu adversário. E alguns têm a coragem de falar que é do Kung Fu. Outros não falam. Porque o interesse dele é mais a grana. A escola tal, a instituição deu apoio. Então, o Kung Fu, ele tem muito a oferecer. É uma arte muito rica, é uma arte muito forte. Não é desmerecendo as outras artes. Todas as artes são excelentes. Mas o Kung Fu ele tem uma ferramenta que, se o mestre, o professor que pratica, souber usar, ele caminha. Há um tempo atrás, um grande amigo, praticante de outra arte, ele me chamou para ir treinar. Se eu queria fazer um curso de Krav Maga, né? Eu disse, pô, excelente, Krav Maga é maravilhoso. Aí eu perguntei, mas por que eu iria fazer? Ele, não, eu entendi o que ele quis falar. Eu tenho que bater pau pro Krav Maga. Eles fizeram um trabalho espetacular, montaram federação, montaram um negócio estratégico. Excelente. Tem que bater palma. Por que você não faz isso? Você tem técnica para isso. A gente geralmente quer tudo mastigado. A gente quer ser reconhecido. Para chegar aqui, pô, eu sou mestre. Não, eu sou mestre. Às vezes, eu nunca fiz evento, não. Eu sou mestre. Eu bato a faixa, eu sou mestre. Quero sentar na mesa, eu quero ir no evento, eu quero sentar na mesa com a faixa, porque eu sou um mestre, sou um professor. O que você fez para ser mestre? Outra coisa também é você chegar mestre, chegar professor sem ter trabalho. É muito estranho. Mas, enfim, isso aí é do ser humano. Entendeu? Então, o Kung Fu hoje, ele tem muito a crescer ainda. Eu olho assim que ainda falta. Mas eu acredito assim que falta os praticantes de Kung Fu se unir mais. Participar de evento, às vezes ele não faz, eu entendo. Não é fácil você realizar um evento. Mas vai. Vai no evento. Você não vai competir, não tem aluno para competir, a gente entende. Mas vai apresentar a tua arte. Vai levar teus alunos para conhecer os outros irmãos do Kung Fu. Mesma satisfação quando um aluno meu fala, este estilo tal, vai lá conhecer o professor. Rapaz, vai o campeonato. Eu não vou poder, não, mas vai. Nunca coloquei corrente nos meus alunos, né, se for. Ele dizia, não, vai, cara. Você tem que conhecer, cara. É isso que está faltando no Kung Fu. Porque aí, esse professor e sua escola começa a brilhar. E é um brilho normal. Começa a brilhar. E vai ajudar também as outras artes. As outras artes chegam junto. Hoje eu estou fazendo um evento que eu estou chamando outras artes. Eu tenho admiração pelo Muay Thai, pelo kickbox, pelo karatê. Eu conheço grandes mestres. Entendeu? Grandes mestres de karatê, de capoeira. Pô, cara, isso aqui no início que eu estava começando minha carreira, mestre de capoeira. Pô, você faz um trabalho. Os caras viam quanto eu trabalhava pelo Kung Fu. Então, nos anos 70, é o que eu estou falando. Tinha muita gente que não era do Kung Fu e fazia um trabalho e ficou conhecido. E aí agora hoje, nos tempos de hoje, 2000 para cá, a gente tem muitos professores de Kung Fu, tem muitos professores de Kung Fu, mas não sei o que acontece, que o pessoal não está saindo, não está... Não está se colocando. Isso, não está se colocando. Eu acho que entra mais uma coisa também, tanto pelo lado do Kung Fu, como a SF falou, quanto de outras artes marciais, nós temos que é o que eu pesquiso, né, especificamente academicamente falando, nós temos um apelo midiático mais forte do que nunca agora. Então, nós temos uma grande preocupação de o que se vende como arte marcial é o que se vende como luta e não são a mesma coisa, né? Então, alguns conceitos que se falam, por exemplo, você hoje mensura um bom artista marcial por quão bom ele é de briga.
E eu lembro uma vez o mestre Lee falou para um discípulo dele, falou assim, você tá ficando muito bom de briga, mas ainda não tá bom de Kung Fu. Aí o cara não entendeu muito bem, falou assim, mas, pô, peraí, eu sou campeão mundial e tal. Excelente frase. E é exatamente isso. Então, a nossa grande preocupação, às vezes, é que os alunos não entendem, e talvez por isso seja tão bom, nós temos conexões não apenas em outros estilos de Kung Fu, mas em outras artes marciais, não é a arte marcial, é quem e como se ensina. Você tem uma ferramenta de destruição, e posso dizer até de massa, né? Porque à medida que você vai proliferando mais ideias, isso toma uma proporção sem tamanho. Então, como que essa pessoa que ensina arte marcial, ela entende a arte marcial? O que ela quer de fato passar? Ela tá ali só para ganhar dinheiro? Ela quer fazer um legado? Ela de fato acredita que só ele brigar bem faz dele um bom artista marcial? O que esse cara está ensinando para o pai de família que chega cansado do trabalho e vai lá treinar, para a criança que está sofrendo bullying na escola, para a dona de casa que sofreu uma agressão do marido? O que ele está ensinando para as pessoas? Será que ele está empoderando quem é agredido ou ele está empoderando o agressor? Então, são algumas coisas que a gente começa a refletir. E é muito legal quando a gente conhece pessoas até de outras artes marciais que têm bons trabalhos, né? Você vê o próprio Mestre tem muitos amigos na capoeira, eu tenho muitos amigos no jiu-jitsu, e você começa a entender que o problema nunca foi a arte marcial. O problema, como a história da humanidade, são as pessoas. Então, nós temos que começar a nos preocupar com as pessoas, as que ensinam e as que aprendem. Se começar a ensinar os nossos alunos na academia, fora da academia, nossos amigos, eu tenho essa participação na universidade, como enxergar o que vendem pra gente pelas telas. Né? O que é ficção, o que é só esporte, né? É muito famoso no mundo do MMA o trash talking, né? Eu te xingo, eu sou muito amigo do Thiago. Aí um belo dia eu falo assim, vamos marcar uma luta, Thiago, vamos. Aí uns 2 meses antes eu começo a xingar o Thiago no Twitter. Esse cara é um otário. Mas por que fomentar o espírito de briga se já existe esporte? Porque se ensinou as pessoas que violência vende. E, infelizmente, muitas vezes ela vende. Não só a violência, mas o desfecho, né? Todo mundo quer saber como é que vai ser essa luta, porque eles se odeiam. Eles nem se odeiam. As pessoas têm que começar a entender esse contexto midiático e nós temos que começar a tratar, muitas vezes, até no sentido de como se fosse uma doença, as pessoas que entram nas nossas escolas. Explicar e não fomentar, às vezes, mais essa violência. Não, aqui você vai aprender aquilo sim, poxa, porque é assim que o lutador é. Ele tá falando, não, peraí, meu irmão. Quando você estiver no seu trabalho, na faculdade, com a sua família, você vai resolver os problemas do quê? Dando soco nas pessoas? Até que ponto isso é relevante, né? Eu acho que esse é o pensamento. Puxando esse gancho aí do Sifu Felipe, e o que acontece no UFC é isso. A gente precisa de mais... Tem bastante. Professores que são profissionais de UFC que vêm de artes tradicionais, que com certeza eles não vão passar isso. E o que acontece é que às vezes o cara é bom de luta, o cara é campeão, ele acha que vai ser um bom professor. Ele vai ensinar só aquilo. Não é por aí. Ser professor, ou ser pai, ser mestre, é totalmente diferente. É verso daquilo ali. É tipo assim, você prepara uma arma, mas ela ser usada na hora realmente como defesa. É lapidada. E não o cara é bom de luta, é um galo de briga. E em qualquer lugar, quando ele for ensinar, ele vai ensinar daquela forma, como ele aprendeu. Ele não tem uma formação. Para isso que existem as academias, existem as escolas tradicionais. Eu costumo dizer, olha só, gente, o pessoal fala que inventou um estilo diferente, um sistema de luta. Pá, legal, sistema, tudo bem. Tudo é oriundo das artes antigas. Não muda nada. O cara muda para ele querer ser o diferenciado. Todas elas é oriunda. Uma defesa de faca, já vi vídeo do cara mostrando o cara vindo com a faca, e outro, isso não funciona. Você fala, pô, cara, quer dizer, aí a pessoa, isso não vai funcionar. Só que na época funcionava. E outra coisa, na época, tu treinava arte marcial, tua vida estava em risco. Ou você sabia ou não sabia. Hoje, a arte marcial, sendo bem ensinada, ela vai ser ensinada o quê? Tempo antigo. Sociabilizar a pessoa, entendeu? Educar, disciplinar e como defesa pessoal. Ou seja, onde entra a defesa pessoal? A autoconfiança. Você nunca vai entrar no conflito. Entendeu? Agora, quanto a vir a UFC, é importante, porque é uma maneira de abrir o espaço para o pessoal que quer se profissionalizar. Mas profissionalizar como?
Aí é o trabalho de base. É isso que o Felipe está fazendo. Inclusive, ele escreveu um livro, não foi? Tem um livro que estava falando sobre as artes marciais. Eu já li aquele livro, estou lendo agora do Marcelo Antunes. Entendeu? Que é justamente o trabalho de base. É o que as escolas tradicionais fazem. Quando eu falo não só o Kung Fu, mas o Aikido, o Karatê, o Taekwondo, entendeu? É o trabalho de base. Antigamente, quando o aluno entrava na academia para treinar, qual era a primeira coisa que o mestre falava? Se você se envolver numa luta, você está expulso. É a primeira coisa. Quando eu chegava na academia, não pode nem pensar. Cara, eu sou aluno. E é interessante que eu tive casos de alunos meus, com o tempo, se envolver em confusão e no final de semana tá me ligando. O que foi que houve? Se veio confusão assim. Era pai de família. Mestre, eu queria pedir desculpa. Que desculpa de quê? Ele falou, que aconteceu isso, e eu me defendi. Rapaz, ele realmente tinha se defendido. O cara foi mexer com a esposa dele, foi meter a mão, aí ele e ele machucou o camarada. Entendeu? E ele fala, mas você precisa falar isso pra mim, não, ele já era graduado. Aí ele fez, não, aquela preocupação, aquilo que a gente coloca na academia, você não se envolve em luta, não se envolve em briga. Sai. Evita. Esse é o primeiro top da defesa pessoal mesmo. É ter a percepção que vai acontecer alguma coisa, e se chama que você está atento. Se você não percebe, você não está atento. Então você não é um lutador. Luiz, há uns anos atrás, né, o Flamengo estava chegando na final da Libertadores pela segunda vez, e esse acontecimento foi, pela terceira vez, na verdade, foi um dia depois da celebração do aniversário do nosso Sifu. Então esse aniversário estava lotado de gente, assim, devia ter umas 80 pessoas, né? E aí no dia seguinte, na hora do jogo, eu fui levar ele para o aeroporto. E a rua vazia, assim, todo mundo vendo o jogo indo com ele para o aeroporto. E aí quando a gente estava chegando no aeroporto, ele falou assim, quem vai estar lá, Thiago, além de você? Porque ele mora nos Estados Unidos, né? Eu falei, se for só eu só. Aí ele, é só você? E aí quando a gente chegou no estacionamento, ele parou, ele demorou um pouco a sair do carro. Ele falou, não sai do carro ainda não. Ele ficou parado assim pensando, ele falou, você vê, ontem quantas pessoas tinham lá? Eu falei, mais de 80. Ele falou, hoje só tem você. Ele falou, então muita gente só vê a parte da festa, da honra e tudo mais. Mas esquece que no dia seguinte estamos a gente aqui, ó. Foi embora sozinho, basicamente. Como que você vai aproveitar esse momento comigo até a hora do voo? Outra história. Então, a minha pergunta para você, Luiz, seria o seguinte. Durante todos esses minutos que a gente está aqui, o seu mestre falou muito sobre a palavra coragem. E você que já participou de campeonato, né? Você sabe que tem aquele momento que você tem que ter coragem para subir ali no ringue. Mas tem uma outra coragem, que é de você acordar depois de várias décadas e ainda, por mais um dia e mais um dia, promover o Kung Fu que você aprendeu. Seja com um evento grande como esse que aconteceu em São Gonçalo, seja nas pequenas coisas, né? Você consegue falar um pouquinho sobre como que você vê essa diferença da coragem para a luta e a diferença da coragem para a vida? E como que isso te inspira a partir do seu mestre? Sim, eu acho que o que move tudo isso é o senso de propósito. Eu sempre converso muito com os meus alunos que é bom você ter uma vida boa, né? Todo mundo quer uma vida boa. Mas em que momento você vai achar sua vida boa? É quando você estiver ganhando muito dinheiro? É quando você tiver uma boa academia? Quando você tiver muitos filhos? O que é vida boa para você, né? Quando você para de ter objetivos, aquilo te paralisa. Então, teu objetivo pode ser subir no ringue, seu objetivo pode ser abrir uma academia. E sempre quando você conclui você precisa de um novo. E esse propósito, né, que denota coragem, porque a gente fala de coragem, né, na luta, mas a gente fala de coragem para viver. Coragem para você sair de casa, coragem para você defender a sua família, não marcialmente falando, mas defender a sua família pagando as contas, sendo bom pai de família, sendo bom marido, bom filho. E muito da sociedade, ela vai se perdendo a sua coragem exatamente por isso, porque vai se perdendo o senso de propósito. As pessoas não sabem o porquê que elas estão acordando. Se entrou num mecanicismo que você acorda, vai trabalhar, ganha dinheiro, volta para casa, vê TV, dorme, aí acorda, vai trabalhar. E isso não é vida, né? Porque você fica o tempo todo buscando coragem para ganhar mais dinheiro, porque você só vai ser feliz quando você tiver a casa de praia,
Mas quando você tiver casa de praia, você não tá feliz, porque na verdade não é aquela casa de praia que você queria uma casa de praia em Miami. Aí quando você tiver casa de praia em Miami, não é bem o que você queria, porque você queria uma casa de praia em Miami com carro. Então, se você não tem um propósito de vida, um propósito de vida que não influencie só você, mas que influencia as pessoas ao seu redor, influencia a sociedade, que aí voltamos à questão de legado, que a gente tem muito forte nas artes marciais, né? O que eu vou deixar quando eu morrer? Como as pessoas vão lembrar de mim? Vão lembrar de mim e falar assim, poxa, Felipe é aquele cara sempre mal-humorado, que nunca sabia o que queria da vida, só reclamava, pô. Não, pô, era aquele cara que, pô, durante 40 anos se dedicou ao Kung Fu, pô, ele era mestre de Kung Fu, ele formou mais de 200 faixas pretas, e esses 200 faixas pretas, um trabalha numa fábrica, o outro ensina, e o outro é pai de família, o outro é médico, cada um a seu modo mudando o mundo. E eu acho que é esse senso de coragem que nas artes marciais a gente busca, né? Um senso de coragem, de vontade de fazer, de ter que fazer, que se une ao propósito. Eu acho que, para além dessa coragem de fazer coisas, né, precisamos sempre renovar nosso propósito. Eu acho que é isso que move a gente. Muito bom. Pergunta meio saia justa, mas que você falou tanto de propósito. Como que o Kung Fu pode te ajudar a encontrar esse propósito? Sim, eu acho que muitas vezes o Kung Fu é aquele que te dá um norte. Eu acho que quando você está na busca do seu propósito, principalmente muito jovem, né? Eu ainda sou jovem, sou um menino, muitos diriam que não, né, mestre? Absurdo. Muitos diriam que não, mas falácias e falácias. Você tem todo mundo à sua frente, né? Então eu acho que a quantidade de oportunidades é muito grande, muito grande. Então você precisa de algo que te ajude a centrar sua mente no que realmente importa. Quando eu converso sobre essa questão de propósito com os meus alunos, faixas pretas, né, eu falo assim, ganhar dinheiro é muito legal. E digo mais, ganhar dinheiro é necessário, né? Porque você sem dinheiro, você não faz as coisas que você quer, você não ajuda as pessoas que você gosta. Só que você precisa de algo mais para te nortear nesse propósito. E quando a gente fala de Kung Fu, o Kung Fu ele tem uma série de ferramentas que vão além da luta. Então todo esse bate-papo que a gente tem, sentar e refletir sobre a vida, entender que teve alguém antes da gente que estudou isso também, em outro momento, em outra circunstância, para outro propósito, isso é muito legal. Como muita gente segue a religião, né? Então a religião é outra coisa também que norteia as pessoas. Então eu acho que todo propósito ele consegue ser conectado a algo que aquela pessoa acredite ser maior, né? No nosso caso aqui, como eu disse, eu tive a oportunidade de treinar muitas artes marciais. E o Kung Fu, ele sempre foi aquele que norteou os meus propósitos. Desde a meditação que o meu mestre me ensinava quando estava nervoso, preocupado, até aquele combate que você faz com os amigos para desestressar. Então, o Kung Fu, ele me ajudou e me ajuda ainda nos meus propósitos, me fazendo lembrar de cada dificuldade que eu passei, desde como o Thiago estava comentando, do mestre Júlio contando a história dele sozinho no aeroporto. Quantas vezes nós ficamos até de madrugada, inclusive nesses internacionais, um monte de gente graduada, sexto Tuan, quinto Tuan, carregando tatame, enquanto os alunos iam embora para casa deles, jantar e tal. A gente virava a noite para amanhã, no dia seguinte, 6 da manhã, tá todo mundo de terno lá, feliz, sem olheira, e fazendo o que gosta. E às vezes sem ganhar R$1. E eu lembro que quantas vezes eu comecei a dar aula muito garoto, né? E eu lembro uma das reuniões que eu fiz com os pais, eu tinha uns 19, 20 anos, uma mãe virou para mim e falou assim: pô, Felipe, mas esse negócio de Kung Fu aí, meu filho vai ganhar o que com isso? E eu entendi na época a pergunta, mas eu não tinha as respostas. Eu era muito garoto porque eu fazia, porque eu era apaixonado. Simples assim, para mim aquilo bastava. E eu entendi o que ela quis dizer. E a partir daquilo eu comecei a buscar propósitos não só para mim, mas para meus alunos. Ou seja, para além de uma profissão, o que eu podia fazer com aquela ferramenta gigantesca que eu tinha ganho? Para onde eu tinha que crescer? Como eu podia fazê-los crescer? E daí o meu propósito. Na faculdade, na academia, levando cada ensinamento que eu levei, seja com chute ou com soco, ou carregando tatame para dentro do meu propósito, para ajudar outras pessoas. Ótimo.
E, mestre Serpio, ainda falando de coragem e de propósito, o senhor poderia falar um pouquinho sobre o papel que a professora Lili e o filho dela, Jaime, tiveram e, através do Jaime, continuam tendo Sim. para as artes marciais, para a cultura chinesa no Rio de Janeiro? Cara, a família Jabimar é uma família que eu só tenho a agradecer a Deus ter colocado eles no nosso caminho. Foi por um acaso, né? Por acaso, entre aspas, né? Tudo tem um destino, lá destino. O Jaime e a professora Lili sempre foram muito dedicados pela cultura chinesa aqui no Brasil. E quando teve a oportunidade de conhecer o nosso trabalho, eles se aproximaram cada vez mais e a gente também se aproximou. E ao longo do tempo foi o tempo que o Jaime teve de estudar o nosso comprometimento com a arte. E o Jaime, hoje aqui no Rio de Janeiro, é o cara que pode falar sobre isso, porque ele fazia encontro das artes marciais. Ele tentou de tudo levantar o Kung Fu aqui no estado do Rio de Janeiro. Ele e a mãe dele, através da cultura. E aí, quando a gente realizou o primeiro evento, o Mundialito, inclusive a gente colocou uma exposição lá falando da família Jabimar. E isso, ele ficou muito feliz, né? E daí para frente, sempre que tinha eventos pelo consulado, ele entrava em contato com a gente, entendeu? E dizia, não, os únicos que realmente tem comprometimento é o Serpio. Então, a família Mar, a professora Eli, falecida professora Eli, inclusive eu e o Cifobundo, a gente teve lá na despedida, né, dela, são pessoas muito importantes para o Kung Fu aqui no Rio de Janeiro. Muita gente pode até não falar, não, mas eles foram muito importantes aqui no Kung Fu. Aliás, ainda são. Porque o Jaime hoje ainda trabalha estudando Kung Fu. Como eu falei, hoje ele está junto com a gente na presidência da federação. Trabalha, a gente mantém contato. Aí ele não tem tempo ruim. Não tem que fazer reunião, ele se desloca da Barra, vai para São Gonçalo. Às vezes eu vou para a Barra, a gente conversa, entendeu? Então eu encontrei um amigo, um irmão também. Assim como todos os meus alunos. Eu tiro alunos como discípulos e irmãos e amigos. Eu gosto de colocar eles tudo, até porque eles entendem a hierarquia. Não preciso dizer que, sou médico. Não, fora. E assim ele fala com os alunos. Eles mesmo quando já chegam na posição, cada um senta na mesa, na sua posição, você aqui, você aqui. E o Jaime, ele hoje, quando a gente conversa, talvez ele tenha sido aquela pessoa que quando eu tinha o seu Carlos Skinner, que foi o primeiro presidente da federação, o primeiro presidente da associação, era um amigo, a gente estava junto, cada evento que terminava, a gente pegava um sanduíche, sentava no meio-fio e ia falar do próximo evento. É o que hoje o Cifio Felipe faz. E muitas das vezes, como o Cifio falou, eu, cara, eu preciso resolver isso antes do evento internacional. Felipe, avança. Então a gente tem histórias dele vindo no meio do caminho, mas o que é que precisa? Tem terno aí? E ele arrumava um terno e tem que se preparar. Entendeu? Então ele é aquele realmente um Cifio, um mestre que ele pegou todos os obstáculos para chegar hoje onde ele está. Tanto que quando a graduação dele foi pedida lá para ter hoje, entendeu? Todo mundo já conhecia o trabalho que ele fazia. Eu costumo dizer, vocês, professores, quando vão pegar uma graduação, vocês são realizadores de todos os eventos que acontecem aqui. Não é o mestre Serpio, são vocês. Vocês podem falar, eu fiz, junto com a equipe. E o Jaime, ele faz parte. O Jaime faz parte. O Jaime, tudo que é evento, ele está junto, ele traz ideia. Ele, sempre tem que ser assim. Ele me orientou em muita coisa, porque, como eu falei, eu sempre fui um professor, um mestre. Quando eu comecei a me envolver na busca, politicamente, o melhor, o Kung Fu, existem muitas pessoas que se aproveitam do seu trabalho. O ser humano é assim. Antes eu ficava chateado hoje, mas eu entendo. Então você tem que ser o quê? Você tem que ter conhecimento, você tem que ter as pessoas que você pode confiar. E o Jaime, ele é uma pessoa que às vezes o cara, Jaime, isso aqui, ele serve assim, assim, assim. É mais novo do que eu, mas o seu empresário, entendeu? Faz parte ali da Câmara Chinesa, que negócio todo, ele pode ser assim, 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 não, você não pode ser. Porque ele conhece o nosso trabalho. Ele sabe que por trás do nosso pessoal, da nossa família, a gente não tem interesse de querer enganar ninguém, nem querer ser melhor que ninguém, entendeu? E nem tão pouco enriquecer. Não, tudo é consequência.
Eu costumo sempre falar para eles, né? Eu falar para Sifu, eu não me especializei, não aprendi a ensinar vocês a ganhar dinheiro. É isso que vocês que têm que fazer. Entendeu? Então, o Sifu Felipe, ele se envolve muito nessa parte de administrativa, de gestão, e eu acompanho muito o trabalho deles. Pô, isso está certo. Liberdade em ação, tá certo, tá certo. Então, o Jaime ele é muito importante, a família Jaime Mar. A família Jaime Mar, assim como o seu Carlos Esquilo, então, sobre cultura, ele está ali enraizado dentro da nossa família no Kung Fu. Entendeu? E agradecer muito ao Jaime Mar, onde ele esteja, por tudo que ele tem feito pelo Kung Fu. Eu fiquei preocupado dele desistir. E quando eu fiz a proposta na época ele ser presidente, ele aceito, mas que você seja o vice. Opa! Entendeu? Então, muito feliz por isso. Entendeu? A gente está se encaminhando, Luiz, para a reta final do nosso tempo aqui. Eu fiz questão, apesar de eu ter perguntado no início, eu fiz questão de te chamar de Luiz, porque é uma maneira de demonstrar proximidade. Mas nessa última, na condição de Sifu, eu queria perguntar para você deixar para a posteridade, o que é o Kung Fu para você hoje? Né? Porque a gente pensa muito numa das possibilidades é o trabalho duro, que o seu mestre falou mais cedo, mas depois desse tempo que você dedicou, de todas essas histórias, né? O que é o Kung Fu? O que é Kung Fu? Caramba, uma pergunta difícil isso, né? Envolve muita coisa. Mas eu acho que o Kung Fu é uma pérola que pouca gente descobriu ainda. Ela ainda não é tão bem utilizada por muita gente, né? Como o Messi falou, tem muita gente que sabe que acha que é Kung Fu, que acha que treina Kung Fu, mas ainda não treina Kung Fu, treina luta. Então eu acho que mais gente tem que promover o Kung Fu. Né? E faço as palavras do Messi as minhas, o trabalho que vocês fazem é muito legal. Eu acho que as pessoas têm que começar a enxergar o Kung Fu por trás da luta. Além do soco, do chute, que socar e chutar qualquer luta vai te ensinar, poxa. Essa é a verdade, entendeu? Não, porque no Kung Fu a gente soca melhor, a gente chuta melhor. Não, todo mundo soca e chuta. Esse é o ponto. Só que o que nós podemos deixar para as pessoas, né? Então, acho que isso, o Kung Fu é uma pérola que ainda necessita de mais reflexão e mais gente boa para transformar esse pensamento, né? E levar essa ideia. Acho que é isso. Obrigado. Gostaria, mestre Sérpio, de fazer uma última pergunta para o senhor, se o senhor puder também deixar para quem está assistindo, que eu acho que se desse para comparar a jornada no Kung Fu a um brinquedo de um parque, a gente poderia comparar uma montanha-russa, né? E o que é necessário, na opinião do senhor, para quem está começando, para desenvolver esse estômago, né, para os altos e baixos dessa jornada e poder se manter por tantas décadas como o senhor, firme ali, em diferentes momentos, com diferentes desafios, né? O que o senhor poderia falar para essa pessoa? Olha, a palavra é simples. Parece até uma Kung Fu. Eu vou explicar o porquê. Uma vez eu estava conversando com um chinês, ele não pratica arte marcial. E aí isso deve ter uns 5 anos atrás. E tipo, ele é dono de uma... Mas participava dos eventos e via a gente fazendo a apresentação do leão. Eu falei, ô mestre, E eu perguntei, mas vocês têm que treinar Kung Fu também. Ele olhou sério pra mim assim. Sério assim, não vou dizer sério. Ele olhou pra mim, virou e falou, mas todos os chineses que estão aqui praticam Kung Fu. Eu sabia que não era luta. O que ele quis dizer? Todos os chineses que vêm pra cá trabalham muito. Isso que vocês estão fazendo aqui, isso é trabalho. Esse trabalho, ele precisa ter coragem, dedicação e amor. Isso que vocês fazem é Kung Fu. Então, o que eu posso falar para as pessoas aí fora é que quando for procurar o Kung Fu, procura alguém que realmente vai ensinar o Kung Fu, que vai te ensinar qual o caminho que você deve trilhar para trabalhar. Primeiro, disciplina, depois coragem. Se você tem disciplina e coragem, tu vai ser bom no teu Kung Fu em qualquer lugar, em qualquer coisa. Se
vocês estão fazendo isso aqui hoje, vocês estão fazendo, é que vocês já subiram o degrau da coragem. Porque Kung Fu, você já sabe, vocês estão trabalhando pra caramba, vocês tiveram coragem. E isso é que diferencia um do outro. Coragem. Não é que o cara não seja bom. Às vezes o cara é bom, cara. O cara tem um potencial. Eu cansei de ver aluno assim, cara, esse aluno tem um potencial enorme. E quando eu falo potencial, não é só na luta. Às vezes o cara é formado em administração, esse cara dá pra colocar uma academia. Pô, esse cara tem tudo. Mas ele não tem coragem. Medo. Ele nos escraviza. Você não pode ter medo. Se você quer, vai. Você vai saber se vai dar errado se você fizer. Você tem que acreditar naquele que está dentro de você, o teu espírito. Quando você faz um cati, você vê a diferença de uma pessoa que faz uma forma, um taolu, que ele faz de qualquer jeito, é aquele que faz com o espírito. Ele muda todo o ambiente. Caraca, esse cara faz... Puta, que expressão. E o cara que faz a forma... faz por fazer. Ele não faz com espírito, ele não faz com amor. Aquele outro faz com amor. Chama isso espírito ali de dentro. Então, isso que vocês estão fazendo é Kung Fu. Então, resumindo, quando a pessoa for praticar ou Kung Fu, busque um mestre, uma academia, entendeu? Que realmente vai te ensinar o Kung Fu um todo. Ah, é bonito ver uma espada, vai chegar teu momento. Tem a disciplina, vai chegar teu momento. Eu queria fazer um chute assim, vai chegar teu momento. Para você chegar lá, você vai ter que fazer isso. Quando você chegar aqui, que você ficar bom nisso aqui, você já evoluiu muita coisa aqui na frente. É na tua faculdade, é no teu estudo, porque você tem disciplina. Pô. Você começa a entender, o teu corpo começa a entender que você tem que ter disciplina para tudo. Esse é Kung Fu. Essa resposta foi um chinês que me falou. Entendeu? E eu olhei, eu fiquei... Na hora que ele falou, eu... Caraca, todo mundo... Pô, esse cara não pratica Kung Fu, não pratica arte. Olha o meu pensamento. Não. Mas todo chinês que está aqui. Se o chinês não trabalha, ele vai morrer de fome, pô. É igual o brasileiro que vai para fora de outro país, por exemplo. Entendeu? O cara tem que trabalhar pra caramba, senão ele vai... Então, isso é Kung Fu. Kung Fu, praticar Kung Fu é a pessoa não preguiçosa. Muito bom, mestre Sérpio. Eu queria agradecer novamente aos dois, Luiz, Felipe, mestre Sérpio. Foi um grande prazer, uma grande honra recebê-los. Esse podcast, um dos objetivos é esse, é abrir a vida Kung Fu. É falar sobre Kung Fu sem falar de Kung Fu, sem falar de briga, mas expandir esses horizontes. Foi uma honra muito grande, um grande prazer. Eu queria falar que eu estou bem emocionado, né? Realmente me tocou muito, muito do que foi dito. É uma honra receber vocês. Tem uma professora que eu sou fã dela, né? Ela é uma chinesa que dá aula numa universidade da França e eu por pouco não consegui conhecê-la, mas ela fala uma coisa que, da mesma maneira que os filmes ajudaram a divulgar, eles também botaram o Kung Fu num sentido muito redutor, né? E ouvir o senhor falando, e ouvir o Felipe, o Luiz, que aprendeu com o senhor, é muito inspirador. E eu acho que, assim como o Thiago falou, ajuda as pessoas a ampliar a visão delas a respeito do Kung Fu. Esse último exemplo foi fantástico, né? Assim como também, Luiz, foi muito bacana estar com você aqui, porque você traz essa energia que o seu mestre fala, né? De ocupar o ambiente assim, de uma maneira bem especial, muito legal. E só agradecer a vocês por estarem aqui hoje. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, muito obrigado, tá? Essa honra, e desejo aos senhores muito sucesso. O caminho é longo, mas é de vitória, pode ter certeza, tá? Muito obrigado aos senhores, aos pessoal que está assistindo, aqueles que vão assistir ainda ao podcast, entendeu? E parabéns para os senhores. Meu respeito e minha saudação. Muito obrigado. Eu também só agradecimento, gente. Sempre um prazer falar de Kung Fu, né? Falar de Kung Fu é muito legal. Então pode chamar não só podcast, chamar pra qualquer lugar, da casinha de festas ao podcast, a gente conversa com Kung Fu. É sempre bacana. Sempre um prazer. Obrigado. Legal. Agradecer a todos, agradecer a você que está na audiência, agradecer ao Estúdio Betamax, o Gustavo, que hoje está na mesa de som. Muito obrigado e nos vemos no próximo episódio do podcast Vida Kung Fu. Até a próxima.